Lá, aqui diretamente do blog Olitalk 2020, Geografia Olímpica, vamos apresentar o livro 15ª Olympische Spiele Helsinki 1952, Herausgeber Nationales Olympisches Komitee für Deutsch und Deutscher Sportbund, Wilhelm Limpert, Verlag Frankfurt am Main. Editora Verlag Wilhelm Limpert, de Frankfurt am Main. É um livro alemão dos Jogos Olímpicos de 1952. Aqui é a capa do livro. Primeira página, Pierre de Coubertin. Um livro comprado lá no Messias, paguei R$8 na época. Livro comprado 16/10/1999. Aqui é a apresentação dos Jogos de Helsinki. Capa bem amarelada, um livro de 1952. Aqui o Paavo Nurmi acendendo a pira olímpica. Lembrando que os finlandeses tiveram 2 atletas acendendo a pira olímpica. O Paavo Nurmi, que foi um meio fundista finlandês, ganhou 12 medalhas olímpicas, 9 de ouro, um grande herói do esporte finlandês. Com o ingresso das nações, dia chuvoso na Finlândia, que a equipe da Alemanha, ingresso da equipe da Alemanha, e avisando que na outra torre o Johannes Kolehmainen estava acendendo a outra pira olímpica. Os finlandeses colocaram 2 piras olímpicas para serem acesas, homenageando seus 2 heróis olímpicos. Discurso de abertura dos Jogos. Aqui a Alemanha, Saxa, que é a Alemanha, a equipe alemã, e aqui Saar, que era uma região da Alemanha que competiu de forma independente. As nações, aqui o público, uma estátua do Paavo Nurmi, os atletas aqui, interessante notar como que era o uniforme da época, né? Que havia a descrição dos países, né? França, Índia, Itália, Japão, Estados Unidos, que é a União Soviética, que estreou nesses Jogos Olímpicos, ficou em segundo lugar no quadro de medalhas, 71 contra 76 dos Estados Unidos, 22 de ouro contra 40 dos norte-americanos. Aqui já as disputas, a largada da prova de 100 metros e aqui a chegada. Lindy Remigino dos Estados Unidos derrotando Herbert McKinley da Jamaica. Herbert McKinley que ganhou a medalha de prata aqui, e aqui a final dos 400 metros, onde também o Herbert McKinley perdeu, mas dessa vez para George Roden, também jamaicano. Os 1.500 metros, o Joseph Bartel, que conquistou a medalha de ouro. Aqui a prova de 800 metros, a vitória do Malvin Whitfield dos Estados Unidos em cima do jamaicano Arthur Winch, que era especialista em 400 e 800 metros. Arthur Winch de novo aqui. As provas de 3.000 metros com obstáculo, a vitória do Horace Ashenfelter dos Estados Unidos, aqui atrás o Vladimir Kazantsev da União Soviética. Ashenfelter era do FBI, aí brincaram na época dizendo que um agente do FBI permitiu-se ser seguido por um russo. Os medalhistas da prova de 200 metros, aqui o Andrew Stanfield, ganhador da medalha de ouro, Harrison Gillard, campeão dos 110 metros com barreira, ele foi campeão dos 100 metros nos Jogos de 48. Aqui as provas de meio fundo, aliás, as provas de fundo, os 5.000 metros, Gaston Reiff, campeão de 48, e aqui o Emil Zatopek, que venceu a prova e conquistou a medalha de ouro. Em 1948 ele havia perdido para o Gaston Reiff. Aqui o Chad da Alemanha, medalhista de bronze, e o Zatopek, o grande campeão da prova. E essa é uma foto bem característica, bem famosa dessa prova dos 5.000 metros. Emil Zatopek, Alain Mimoun, Wolfgang Schad e o Chataway do Reino Unido, que caiu na reta final. Na hora que precisava arremeter, ele sofreu uma queda. Prova de revezamento 4 por 100 metros, não é a final, porque não há a presença de Estados Unidos nem União Soviética, medalhistas de ouro e prata. O jamaicano Arthur Winch, que
ajudou a conquistar a medalha de ouro no 4x400. George Roden derrotando Malvin Whitfield dos Estados Unidos na famosa final do 4x400 em 1948. Os jamaicanos eram favoritos, mas o Arthur Winch, esse aqui, ó, acabou sofrendo uma lesão e a Jamaica teve que abandonar a prova. E aqui a chegada do 4x400, a Jamaica, o recorde anterior era 3 minutos 8 e 20. A Jamaica fez 3:3:90, tirou 4 segundos e 30 do antigo recorde mundial. Foi uma final emocionante. Aqui os jamaicanos de novo, os norte-americanos. O Herbert McKinley fez a melhor passagem dos 400 metros. Foi um grande responsável pela vitória dos jamaicanos. Alexander Anufriev liderando a prova de 10 mil metros, que foi vencida pelo Emil Zatopek. O Arthur Winch, da Jamaica de novo, e aqui o Zatopek fazendo a chegada, entrando no estádio na prova da maratona. Aliás, Emil Zatopek venceu os 5 mil metros, os 10 mil metros e a maratona nesses Jogos Olímpicos. Um atleta já havia vencido essas 3 provas já, Johannes Kolehmainen da Finlândia, mas não numa única edição dos Jogos. Kolehmainen venceu 5 mil e 10 mil em 1912 e ele venceu a maratona em 1920. Josef Cermak da Hungria, o campeão do martelo. Os alemães Storch e Wolf. Storch ficou com a medalha de prata e o Nemeth da Hungria a medalha de bronze. Walter Davis, campeão do salto em altura. Aqui um atleta venezuelano fazendo o salto. 2 atletas alemães, competidores do decathlon. Na verdade, trata-se do mesmo atleta, né? Fazendo salto com vara e fazendo salto em distância. Mas não obteve medalha. Os Estados Unidos ficaram com as 3 provas no decathlon. Robert Richards, campeão da salto com vara. Sim Innes, vencedor do lançamento de disco. Depois da vitória de Innes, haveria o domínio do grande Al Walter, que venceu de 1956 a 1968. Robert Mathias, campeão do decathlon. Atleta fenomenal, foi bicampeão, aliás, do decathlon. A prova dos 80 metros com barreira, Glubichnaya e Zander. Glubichnaya da União Soviética, Zander da Alemanha. Aqui a Shirley Strickland Hunt, que foi a campeã, e a Fanny Blankers-Koen, que havia conquistado 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1948, aí acabou abandonando a prova. Atletas do revezamento 4x100. A britânica Lerwell, ali no salto em altura, ganhadora da medalha de prata, e aqui a Dana Zatopkova, da Tchecoslováquia, que foi a campeã do lançamento de dardo, e ela era esposa do Emil Zatopek. Quando ela venceu essa prova do dardo, o Zatopek venceu a prova de 5 mil, foi a segunda de ouro do Zatopek. Ele disse que deveria correr a prova de maratona para restabelecer um pouco o domínio em casa. Alexandra Chudina, da União Soviética, ganhadora de medalha no dardo, no salto em altura e no salto em distância, nenhuma de ouro, mas obteve 3 medalhas nas provas de atletismo, nas provas de campo. 2 alemãs competindo no dardo e no salto em distância. Aliás, trata-se da mesma alemã, pode ver pelo número do uniforme. Aqui a Marianne Werner, que foi a medalhista de prata no arremesso de peso. A prova vencida pela soviética Galina Zibina e a medalhista de bronze, Klavdia Toshinova. Zibina teve o irmão e viu a mãe e o irmão morrerem de fome durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vida muito sofrida dos atletas da União Soviética. Marjorie Jackson vencendo a prova de 100 metros. E ela, junto com a Wilson Cripps, deixaram cair o bastão na final do revezamento. A Austrália era favoritíssima, a medalha de ouro acabou. Aqui a Jackson acabou ficando na 5ª colocação. A medalha de ouro dos Estados Unidos. A Alemanha e Reino Unido conquistaram as outras medalhas. Aqui um jantar entre norte-americanos e soviéticos do remo. Jack Coulthard, o ginasta campeão na barra fixa.
dividindo o magnésio aí com a Maria Gorokhovskaya, ganhadora de 7 medalhas pela União Soviética, 2 de ouro na ginástica. Passeio dos atletas, um outro encontro famoso aqui, Viktor Tchukarin, da União Soviética, o pai da ginástica soviética, e o Alfred Schwarzmann, da Alemanha. Schwarzmann foi destaque nos Jogos Olímpicos de 1936 e ganhou uma medalha de prata na barra fixa, enquanto Tchukarin obteve 6 medalhas, 4 de ouro nesses jogos. Ali o Emil Zatopek com o Chad, no encontro ali em cima, e aqui na foto do lado os medalhistas dos 80 com barreiras, a Zander, e do outro lado lá Strickland Hunt, Shirley Strickland Hunt, da Austrália. As provas de ginástica, Helmut Bunds nas argolas. Bunds foi campeão no salto em 1956. Alfred Schwarzmann, da Alemanha, obtendo medalha de prata na barra fixa. Ele que havia sido destaque dos Jogos de 1936. Mais ginastas, um ginasta alemão nas argolas. Nas paralelas, o Jack Gunthard, que foi campeão na barra fixa, e no solo, William Thoresson, abrindo as pernas aí também, sueco, campeão no solo. Mais acima, Viktor Tchukarin, competindo no salto sobre o cavalo. Tchukarin ganhou 6 medalhas nesses jogos, 4 de ouro, foi campeão no salto, no cavalo com alças, no geral individual e por equipes. E ainda ganhou medalha de prata nas paralelas e nas argolas. Tadeu Uesako, do Japão, que iniciou a tradição, ganhou medalha aí no solo. Ele iniciou a forte tradição do Japão na ginástica, conquistando medalha junto com Masao Takemoto e Takashi Ono, que foi um dos maiores ginastas da história do Japão, se não o maior. Aqui um alemão realizando o salto. Dirk Hutt. Mais medalhas, aqui o Schwarzmann na barra fixa, o William Thoresson, que foi campeão no solo. 2 ginastas da Alemanha, uma nas assimétricas, outra na trave. A Alemanha não ganhou medalha nesses Jogos Olímpicos, na ginástica feminina. Outra ginasta alemã nas barras assimétricas, a equipe dos Estados Unidos aqui fazendo a apresentação na ginástica em grupos, né, que seria, vamos dizer assim, o antecessor da ginástica rítmica. Uma ginasta fazendo a apresentação nas assimétricas, também não há nomenclatura dessa ginasta. E aqui, a equipe alemã. Outra apresentação da equipe alemã. E embaixo a equipe dinamarquesa, desfilando, entrando em campo. Futebol, aqui apresentando a Alemanha. Aqui o Brasil, um jogo Brasil e Alemanha. De novo, mais o Brasil e Alemanha. Iugoslávia e Alemanha. A Alemanha não ganhou medalha, né? Lembrando que a Alemanha não ganhou medalha. Medalha de ouro acabou ficando com a Hungria, que tinha um grande Ferenc Puskás. A Hungria que derrotou a Iugoslávia. O bronze ficou com a Suécia. Aqui é um jogo da Alemanha e Suécia. Mais Alemanha e Suécia aqui, nessa foto de baixo. O boxe, Edward Sanders, que foi o campeão na categoria mais pesada. E na final o Ingemar Johansson, adversário dele, ficou fugindo os 3 assaltos, acabou sendo eliminado e inclusive perdeu a medalha de prata. Ele só recebeu a medalha de prata dele nos anos 80. Ele foi reabilitado nos anos 80. O curioso é que Johansson seguiu uma carreira profissional de sucesso e o Sanders acabou falecendo nas suas primeiras lutas profissionais, em virtude do golpe recebido. Aqui o boxeador da Alemanha, Basel, ganhou medalha, não de ouro. Um livro que documenta muito pouco as provas de boxe e luta aqui. Prova de luta, mais um alemão. E o Sanders com Basel, medindo o tamanho da mão. Aqui o levantamento de peso, John Davis, campeão em 1948 e campeão aqui também em 1952 na categoria mais pesada. E o Grigori Novak, da União Soviética, competiu machucado, ficou em segundo lugar, era um dos favoritos. Ficou em segundo lugar na categoria meio pesada, perdeu para o Norbert Shamansky, dos Estados Unidos. Mas Shamansky era um grande levantador de peso e quando venceu quebrou o recorde mundial. Há dúvida se
Novak conseguiria fazer frente a Szymanski ou não. Nas provas de luta, uma foto aqui de dois atletas que não foram medalhistas. Essa outra foto aqui fala, citando que a luta entre Safin da União Soviética e o Frey da Suécia, bem que esse aqui não parece o Safin. Mamed Bekov, um competidor da Guatemala. A luta teve grandes momentos nos Jogos 52, pena que eles não trouxeram os grandes medalhistas, que foram o Johannes Kotkás, na luta greco-romana, 37 anos na categoria mais pesada, e Arsen Mekokshvili, de 40 anos, venceu na categoria mais pesada a prova na luta livre, aos 40 anos, Arsen Mekokshvili. Prova de tiro ao alvo, John Larsen, que venceu a prova do tiro ao cervo corrente, que seria uma prova seria um alvo móvel da época. O Karol Tagat, que venceu a prova de pistola de tiro rápido, ele perdeu a mão dele de tiro quando estourou uma granada e aprendeu a atirar com a outra mão e conquistou 2 medalhas de ouro, foi bicampeão olímpico. Um outro competidor ali embaixo, ficou com a medalha de prata na pistola de tiro rápido, em espanhol. Aqui um pouco da Vila Olímpica, lembrando que a União Soviética colocou alojamentos numa vila separada, a União Soviética e outros países do bloco soviético, competidores japoneses. Aqui a natação, curioso notar que essa é uma prova do nado de peito, e os atletas utilizaram na época o estilo borboleta, não havia o estilo borboleta. O estilo borboleta acabou sendo criado, separado, dessa forma que eles começaram a fazer no nado de peito. Aqui o alemão Herbert Klein, e aqui o campeão John Davis da Austrália, o campeão dos 200 peito, nitidamente na braçada de borboleta. Curioso isso. Aqui a final dos 400 livre, a vitória do Jean Boitou, da França, e aí o pai mergulhou na piscina para comemorar com o filho a vitória nos 400 metros estilo livre. Saltos ornamentais, desempenho aqui no trampolim. Natação feminina, a Greta Andersen, colocaram a Greta Andersen aqui, sendo que ela foi destaque nos Jogos de 48, dinamarquesa. Aqui nesses Jogos de 52, o destaque ficou com as húngaras. O brasileiro Tetsuo Okamoto, primeiro medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, bronze na prova de 1.500 metros. Aliás, Okamoto no pódio, havia 3 asiáticos no pódio, descendentes asiáticos. O Ford Kono, dos Estados Unidos, medalha de ouro. O Shiro Hashizumi, do Japão, medalha de prata. E o Okamoto, do Brasil, medalha de bronze. A Patrícia McCormick, que venceu o trampolim e a plataforma, aqui a Patrícia McCormick, venceu o trampolim e a plataforma tanto nos Jogos de 52 quanto nos Jogos de 56. O alemão Haas fazendo o salto da plataforma, que foi vencida pelo norte-americano Samuel Lee. E aqui, outro destaque, o Joaquim Captia Pérez, do México, que foi campeão dos Jogos de 1956 na plataforma, quebrando a hegemonia dos Estados Unidos. Samuel Lee havia sido campeão em 48 e foi campeão novamente em 1952. Mais saltos aqui. A vitória aqui o Cloutworth, a Bill de Rechtshoven, Robert Cloutworth, dos Estados Unidos. Aqui embaixo o Clark Schulz, campeão dos 100 livre, ao lado do Cloutworth. E o Kurt Browning, que foi o campeão do trampolim. A plataforma foi o Kurt Browning que venceu o trampolim, e a plataforma, a vitória ficou com o Samuel Lee, dos Estados Unidos. Aqui o Browning também realizando o salto.
E aqui além da McCormick, essas medalhistas foram da plataforma. A Paula Myers, McCormick e a Juno Irving. Saltos ornamentais amplamente dominados pelos Estados Unidos durante várias edições olímpicas. Os Estados Unidos era a grande força dos saltos ornamentais, só passaram a ser desbancados pela China. Aqui o polo aquático, embaixo a equipe da Hungria, ganhadora da medalha de ouro. Aqui uma foto interessante do Okamoto com o Kono e o Hashizumi, os medalhistas dos 1.500 metros. As provas de remo, a França, campeã no 2 com aqui em cima, Yuri Tchukalov, vencedor da prova do esquife individual. Aqui os Estados Unidos, campeões no 8 com, e os alemães ganharam medalha também no remo, mas só que nenhuma delas de ouro. Prova de canoagem. Aqui esse aqui Scheuer, da Alemanha. Gert Fredriksson e Thorvald Stromberg. Thorvald da Finlândia e Gert da Suécia. Foram os dois grandes nomes da canoagem nesses anos, final dos anos 40 e durante os anos 50. Os dinamarqueses, vencedores na canoa dupla. Os alemães medalhistas. E aqui de novo Thorvald Stromberg. As provas de vela. Tiveram o domínio dos norte-americanos, mas medalha também do Paul Elvson, medalha da Itália. Paul Kovacs, da Hungria, campeão no sabre. Aqui uma disputa entre Alemanha e Argentina. E aqui o grande Cristiano Doriolat, vencedor na prova individual de florete. E ele venceria novamente nos Jogos de 1956, em Melbourne. Aqui, ó. Cristiano Doriolat, França, florete individual. Aqui o ciclismo, Russell Mockeridge, da Austrália, campeão no quilômetro. A Itália, vencedora na perseguição por equipes. Ed Ziegler, medalhista da Alemanha na estrada. E aqui uma eliminatória da prova de velocidade. Aqui velocidade tandem, vitória, medalha de ouro dos australianos, Cox e Mockeridge. Prova de estrada, disputa entre os líderes, com destaque para o André Noyelle, da Bélgica, Groenlanders também da Bélgica e o Ziegler da Alemanha. E embaixo a premiação da prova de velocidade, com destaque para Enzo Sacchi, da Itália, ganhador da medalha de ouro. Prova de hóquei, domínio vitória da Índia, ganhadora da medalha de ouro nessa prova. A Índia conquistou o pentacampeonato nesse evento. Hóquei sobre a grama. O basquetebol, uma foto aqui do jogo Brasil-Estados Unidos. A medalha de ouro aqui ficou com os Estados Unidos. A de prata foi para a União Soviética. A de bronze acabou ficando com o Uruguai. As provas de hipismo, um francês, Lefon, da França. Aqui um suíço, o Schwarzenbach, realizando o salto. Evers, da Alemanha. Mais provas de hipismo aqui. Fritz Tiedemann, da Alemanha. Aqui o pódio. Esse é o pódio do adestramento. A Alemanha aqui, ó, conquistou a medalha de bronze. Suíça, medalha de prata. Medalha de ouro com a Suécia. Aqui nessa foto, o Heinz Polley, da Alemanha, que foi campeão nos Jogos de 1936. Lá na foto fala Ida von Negel, Fritz Tiedemann e o Ida von Nagel. O Heinz Polley, campeão de 36. Aqui a prova de salto.
White realizando o salto. E aqui a premiação, que o Reino Unido conquistou a única medalha de ouro deles nesses jogos ao vencer essa prova. E foi a última prova dos jogos. Os Estados Unidos com a medalha de bronze e o Chile com a medalha de prata. A prova de pentatlo moderno, que reúne pismo, esgrima, tiro ao alvo e corrida e natação. Aqui não estão apontando os medalhistas, mas o grande campeão foi o Lars Hall da Suécia. Aqui uma comemoração dos alemães. O final dos jogos aqui, ó. O importante na vida é o mais nobre. Ó, vencer é grande. Maior ainda é lutar, realizar um nobre combate. Encerramento dos jogos, bandeira olímpica sendo carregada. Aqui uma homenagem dos alemães a um túmulo, as vítimas de guerra. E os medalhistas, os campeões dos Jogos de 1952, aqui nas últimas páginas. Eu tenho quatro exemplares desse livro. E aqui, ó, uma mensagem do Pierre de Coubertin e o final desse maravilhoso livro.